pessoas, tudo bem? Como que vocês estão? Mais uma vez, como eu falo sempre, espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Ficando em casa na medida do possível. E é isso. Semana passada não tivemos aula, né? Que teve aquela semaninha especial, aquela semaninha especial no cursinho, mas agora vamos uma aula bem levinha, assim, mas também muito importante para o conteúdo do resto do ano, né? Porque vamos falar sobre os adjetivos, tá tampando aqui. Então, falar sobre os adjetivos e aí não só, tipo, quais são os adjetivos, mas os graus, né? Então, comparação, o grau de superioridade. Então, basicamente é isto que a gente vai falar hoje. E aí, então, só aqui revisando as últimas aulas, então a gente veio dos básicos, falou das preposições, dos verbos, dos cognatos, né, na última aula, que foi aquela aula bem rapidona, e agora estamos aqui para falar dos adjetivos. E aí, então, vamos falar tanto da ordem que a gente usa eles, quanto do grau. E aí, primeiramente, né, o que são adjetivos? Então, são palavras que são usadas para definir ou para qualificar os substantivos. E antes de começar, então, antes da gente falar do comparativo e do superlativo, a gente vai falar algumas considerações muito importantes sobre os adjetivos que a gente tem no inglês, mas no português não tem. E aí, atenção aqui. Então, primeira coisa, concordância. O adjetivo não possui gênero nem número. Então, em português, a gente fala assim, o menino bonito, a menina bonita. Em inglês, não tem isso. É sempre a mesma palavrinha para masculino ou para feminino, ou para singular ou para plural. Então, one smart girl, two smart boys. Então, uma garota esperta, dois garotos espertos. E aí, então, o primeiro ponto é esse, que não tem concordância de gênero nem de número. Aí, posição, né? Outra coisa que a gente... Já é uma coisa que uma das primeiras coisas que a gente aprende no inglês, que os adjetivos são colocados antes dos substantivos. Então, eu falo uma garota esperta, eu falo one smart girl, então antes. E depois os verbos de ligação. O que são os verbos de ligação? O famoso verbo to be. Então, ó, Anna is pretty and wears a pink dress. Então, o pretty, que é o bonita, é depois aqui do is, que é um verbo de ligação, e o pink, que é o rosa, e que é também um adjetivo, vem antes do dress. Então, depois de verbos de ligação, antes dos substantivos. E aí, depois também, pronomes indefinidos. Então, aquele sometimes, something, anything, no one. Então, sempre é colocado depois também, tá? E aí, sobre a ordem. É isso aqui sim, é uma coisa que a gente não tem no português. Quando o substantivo é qualificado por mais de um adjetivo, tem uma ordem correta. Então, eu não posso sair colocando adjetivos assim, do jeito que eu quiser. E é um pouquinho chato isso, não é uma coisa assim, super vou precisar pra minha vida, vai cair no vestibular, mas é uma coisa que, assim, não poderia passar uma aula de adjetivo sem falar disso. Então, um adjetivo de opinião é maior que o adjetivo de fato, primeiro o adjetivo de opinião, depois o de fato e o de substantivo. E aí, o que é isso? O de opinião é aquele tipo, eu acho ela legal. E o de fato ela é loira. E aí não tem como negar isso. Então, por exemplo, vem opinião, então coisas que quem tá falando acha, do substantivo. Aí, size, que é tamanho, idade, forma, cor, origem, religião, material, propósito e aí o substantivo. Aí, lógico, eu não vou colocar todos esses, né? Mas se eu tiver, por exemplo, deixa eu ver.
Se eu for falar de uma camiseta grande, azul e do Japão, eu vou colocar a big blue Japanese shirt. Então, big, que é no caso aqui, ó, tamanho, blue, cor, origem Japanese e a shirt. E aí, é isso da ordem, mas assim, não esses são algumas observações do que a gente vai ver hoje. O que importa realmente vem, né, agora. E aí, então, graus dos adjetivos. E aí, o que é isso? Além de qualificar, eles também podem fazer comparações. E aí, essas comparações são chamadas de graus dos adjetivos ou degrees of the adjectives. E aí, então, temos 3 graus. O do grau normal, onde não há comparação, que é todos os exemplos que a gente viu até agora. O grau comparativo, que compara 2 substantivos. E o grau superlativo, que compara 3 ou mais. Então, é um no meio de vários. Então, sempre, comparação. 2, superlativo, superlação, não sei se é essa palavra, mas o superlativo é um no meio de vários. E aí, então, antes disso, atenção aqui, o que são adjetivos curtos e adjetivos longos, né? A gente vai ver que tanto para o comparativo quanto para o superlativo tem regras para adjetivos curtos e para adjetivos longos. Então, para adjetivos curtos, 1 ou 2 sílabas. Então, tudo que tiver de 1 ou 2 sílabas, e aí pelo som mesmo, igual do português, faz essa separação de sílabas. E se longo é 3 ou mais sílabas. E aí, basicamente, isso que vocês têm que saber para saber quando que é curto e quando que é longo. Show. Então, relembrando lá, quando for 2 substantivos, comparação, e quando for um no meio de vários, é superlativo. E aí, então vamos lá pro comparativo primeiro. Então, são 3 tipos de comparativo, né? O de superioridade, que ou seja, é mais, né? Um é maior que o outro, um é mais que o outro. O de inferioridade, então um é menos que o outro. E o de igualdade, que um é igual ao outro. E aí, como que vai formar cada um desses? Primeiro, de superioridade. Então, vai vir o more. Quando for o adjetivo longo, então, more, adjetivo longo, than. Então, por exemplo, intelligent, é um adjetivo longo. Então, more intelligent than. Agora, se ele for curto, eu vou só colocar o adjetivo com ER no final. Então, smarter than. E aí, sempre usar esse than, que é o que. Então, mais inteligente que ou mais esperto que. Agora, de inferioridade, não vai ter diferença para o curto e para o longo. Vai ser sempre o less. Então, less smart ou less intelligent than. E de igualdade também não tem diferença entre curto e longo. E aí é as, o adjetivo as. Então, as intelligent as. E aí, então sempre lembrar que quando for curto vai ser o ER no final, e quando for longo vai ser o more, para superioridade, e para inferioridade e igualdade não muda. Aí, vamos ver alguns exemplos. Então, ó, Julia is more beautiful than Roberta. John is smarter than Richard. E aí aqui, ó, esse é longo, então vem o more. E ó, smart, só colocou o ER. She is happier than her sister. Então, ó, o happy, que é o adjetivo curto, então ela é mais feliz que a irmã dela, ou que sua irmã.
She is less attractive than her friend. Então, ela é menos atrativa do que sua amiga. Então, esse less é o menos. Então, sempre que for more, mais, less, menos. Golf is a sport less popular than soccer. Então, o golfe é um esporte menos popular que o futebol. John is as tall as his wife. Então, as tall as, tão alto quanto. Então, se eu quisesse falar que ele é mais alto, eu ia falar John is taller than his wife. Se eu quiser falar que ele é mais baixo, então John is less tall than his wife. E aí, eu falando que ele é tão alto quanto, então John is as tall as his wife. E ó, she speaks French as well as the rest of us. Então, ela fala francês tão bem quanto o resto de nós. E aí, well é bem, tá? Não é bom. Então, as well as é tão bem quanto o resto de nós. Show? Então, aí lembrando que sempre que eu estiver falando de superioridade, vai ser o more ou R, inferioridade less e igualdade as. E aí sempre com o than. Show. Agora sim, o superlativo. Só um minutinho. Então, o superlativo é aquele que é um que se destaca no meio de vários. E aí, não dá para usar igualdade, é sempre superioridade ou inferioridade. E aí, então, superioridade vai ser the most e o adjetivo. E aí, sempre que eu estiver falando de superlativos, vai ter o the, porque é o alguma coisa. Então, é específico, né? Ele é o mais ou o menos. Então, tem que usar o the. Então, the most mais o adjetivo ou the, o adjetivo e o est no final, o est. E para inferioridade, vai ser the least e o adjetivo. Então, vamos ver aqui. Ó. This is the most beautiful picture I've ever seen. Então, esse é a foto, a imagem mais bonita que eu já vi. She is the busiest person in the company. Então, ela é a pessoa mais ocupada da companhia. E aí, então, ó, esse est, porque é um adjetivo curto, o busy. This is the latest plane I've ever taken. Então, esse é o avião mais tarde que eu já peguei. He is the most just man I know. Então, ele é o homem mais justo que eu conheço. Julia is the least tall girl of my class. Então, Julia é a garota menos alta. Ou eu podia falar the most small. Ou, the smallest. Ou the least tall. Show? E aí, ó, this is the place least attractive I've ever been. Então, esse é o lugar menos atrativo que eu já estive. Então, aqui, the most, sempre que for o mais, e aí o the, adjetivo e o est, e the least, quando for o menos. Então, aqui só relembrando. Então, the most ou the least. Exemplos. E aqui, atenção para uma observação. Alguns adjetivos que são mais comuns, que a gente usa muito, têm formas irregulares, né? Comparativas e superlativas, tem um espaço aqui, completamente regulares. Então, vamos lá. Good, que é bom. Comparativo vai ser better. Ou superlativo the best. Little, que é pequeno, vai ser less,
que é menos, né? Ou the least, que é o menos. Much, que vai ser more, ou the most. E aí, ó, aqui, lembra que se eu for colocar um adjetivo longo, vai ser more alguma coisa ou the most alguma coisa? Ou less e the least. Então, já aqui, ó, vem de little e de much. Little, que é pouco ou é pequeno, e much, que é muito ou mais. Bad é worse. Então, se eu for falar minha letra é pior que a sua. Então, my letter is worse than yours. Ou my letter is the worst. Então, é a pior. E é isto. E aí, só para relembrar aqui, os adjetivos possessivos também são adjetivos, e é por isso que eles vêm antes do sujeito. O que são adjetivos possessivos? São aqueles que a gente estudou lá nos pronomes, que são os pronomes adjetivos possessivos. Então, my, your, his, her, its, our, their. E aí, ele sempre vem antes do substantivo. Então, vai ser my house. E aí, se eu quiser falar assim, meu vestido preto, eu vou colocar my, sempre antes, black dress. E aí, eu posso usar ele junto com outros adjetivos. Bom, por hoje é isso. Essa aula foi curtinha, nem sei quanto tempo deu, aí 15 minutinhos. Foi uma aula mais curta. E aí, na próxima aula, eu vou trazer exercícios pra gente treinar isso. E é isso então, gente. Se tiverem dúvidas, pode me chamar. E lembrando aí, né, um dia de cada vez, acho que esse é o mesmo que eu coloquei na aula passada. Fique em casa e vejo vocês em breve. Fechou? Um beijinho e até a aula que vem.